A palavra da nossa meditação dessa noite se encontra em dois textos. O primeiro deles, Salmo 25, versículo 4 e 5. E depois nós vamos ler também Provérbios 14, versículo 12. Salmo 25, dois versículos apenas, 4 e 5. E posteriormente Provérbios capítulo 14, versículo 12. Eu vou pedir licença para fazer uma pequena inversão, ler primeiro Provérbios e depois Salmos. O texto que está aí, Salmos primeiro e Provérbios depois. Salmos 25, projetado, versos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 25, verso 4 e 5. Agora sim, eu gostaria que todos nós lêssemos Provérbios conforme está aí projetado na linguagem de hoje. Vamos ler juntos? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Há caminhos que aos homens parecem serem bons caminhos, mas o seu final é um final desastroso. Deus sempre indicou e tratou sobre os caminhos ideais para a vida. Aliás, Deus até insistiu exageradamente em mostrar para as pessoas que há um caminho ideal de seguir. Há um percurso recomendável para o coração e para a própria vida. O profeta Isaías, dentro dessa mesma perspectiva, disse: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, verso 21. E desde o começo até o final dos livros bíblicos, e isso se faz também presente em nossa história, em nossos dias, eu e você sempre estamos em busca de algum caminho, sempre imaginamos no que vai dar, o que pode acontecer, e nesse sentido, a preocupação e o zelo de Deus em te mostrar o caminho ideal para mim, se vale exatamente porque nem todo homem sabe o caminho certo. Acho que é o retorno que está um pouco alto aqui, irmão. Nem todo homem sabe o caminho certo. Outra coisa, isso porque é provável que haja vários caminhos para se tomar, especialmente quando você enfrenta bifurcações. Você tem opções e de repente este caminho não é tão evidente, não tão simples e nem tão pouco claro. Isso também porque confundimos facilmente os caminhos e nos perdemos pelos próprios caminhos. Às vezes lá atrás eu tinha total e absoluta certeza que este caminho que tomei era o caminho recomendável, ideal, prazeroso, realizador, consequente em tudo aquilo que eu desejava de positivo, mas acabei me perdendo pelos próprios caminhos como opção da minha vida. Os ensinos de Provérbios possuem vários autores, e ele tem uma característica muito interessante, é que esses ensinos, eles são assim, avulsos, independentes. Às vezes você tem um capítulo inteiro com 10, 15 versículos totalmente desconectados, independentes entre si. Essa é uma realidade sempre presente na literatura da sabedoria de Provérbios. E nesse texto em especial, o sábio está dizendo que nós julgamos ideal o caminho que não é ideal. Julgamos lícito o caminho que muitas vezes é ilícito. Julgamos recomendável, proveitoso, aquele caminho desastroso e que traz sobre nós grandes infelicidades. Por outro lado, você tem um salmo de Davi. Mais do que nunca, Davi trabalhou obrigatoriamente em sua poesia, em suas narrativas, acerca dos caminhos, especialmente porque foi ele um homem que pisou, perambulou por muitos caminhos. E Davi
mais do que muita gente, tinha sempre no seu coração o desejo de acertar o caminho. As palavras são simples, e essas palavras nos fazem refletir sobre a seguinte situação: os caminhos, os descaminhos e o caminho. Talvez essas 3 palavras traduzam muito bem o que acontece na sua experiência, na minha experiência e na experiência de todas as pessoas em nossa volta. Existem aqueles que estão andando sobre os caminhos. Existem aqueles que estão completamente desarranjados nos descaminhos. E há também aqueles que buscam o caminho. E estas palavras aqui registradas em Provérbios e Salmos nos ensinam algumas lições. A primeira delas é que os caminhos são os desejos do coração e seus devaneios, as suas ilusões, as suas imaginações, as suas viagens. Os caminhos dizem respeito a tudo aquilo que está alojado dentro do ser. E por isso o texto diz em Provérbios 4:12, há caminhos que parecem certos. São estes caminhos que o texto aqui nos identifica como aqueles caminhos que têm a aparência de caminhos corretos. E eles não só não são corretos, como podem gerar exatamente o inverso. Esses caminhos parecem caminhos que nos levam à vida, mas o final deles é a morte. Eles desaguam na morte. Estes caminhos aqui, de acordo com o sábio, são os desejos humanos em sua força desenfreada e até certo ponto desestruturada. Os nossos desejos, por exemplo, são múltiplos e fecundos, intermináveis. Uma pessoa pode ter 110, 120 anos, ela ainda tem alojada dentro dela muitos desejos. Muitos desejos. Talvez sejam eles até a força motriz que mobiliza, que faz mover a própria vida. Esses desejos, dentro da perspectiva dos caminhos, são ditadores, imperiosos, imediatistas, urgentes. Geralmente eles produzem em sua vida e em minha vida ansiedade. Nós temos muita pressa. São os caminhos. Segundo a palavra, estes caminhos ou desejos têm uma natureza caída. Geralmente eles são de origem pecaminosa, que diz respeito aos nossos desejos e pensamentos dentro da mesma reflexão trabalhada e elaborada por Paulo. Eles acabam se chocando e geralmente são contrários e resistentes à vontade de Deus, porque o que neles prevalece é a vontade do homem. Paulo chama isso de vontade da carne e dos pensamentos, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 3. Esta era a essência do caminho dos homens, quando viviam debaixo da ira de Deus. Eles andavam segundo os seus desejos, os seus pensamentos, a vontade da carne. Mas, sutilmente, Provérbios diz assim, que há caminhos que parecem ser bons. Há caminhos que têm esta aparência. Tais caminhos, resultantes dos nossos desejos, espelham certa beleza, certa atração. Eles parecem ideais e bons, porque acabam contando com a própria benevolência, aprovação do coração. O coração se encanta e se apaixona por estes caminhos, por estes desejos. É por isso que o próprio livro de Provérbios vai repetir no capítulo 16 e capítulo 21, nos versos 2 dos mesmos: todos os caminhos dos homens são puros, são retos aos seus próprios olhos, porque eles contam com a aprovação e a benevolência do nosso coração. Tais caminhos e desejos vêm acompanhados pela aprovação do nosso querer, referendados pelos nossos gostos pessoais. Eles, de certa forma, fornecem a falsa ideia de que, se forem realizados tais desejos, tais caminhos, eles nos farão mais felizes e mais realizados na vida. Caminhos que parecem bons, mas de fato não são. Eles possuem apenas a aparência.
eles também trazem e despertam aquela ideia de necessidade, mas nem sempre esses caminhos coincidem com as mesmas necessidades que temos. Em alguns casos, eles não passam nem perto, são ilusórios, mentirosos e enganadores do coração. Os caminhos, os descaminhos e o caminho. Os caminhos são os desejos do coração e seus devaneios. Eles conseguem insistir em coisas que ainda não alcançamos, ao mesmo tempo que acabam se tornando escravo das coisas que já alcançamos. Um dos grandes filósofos do existencialismo, que tem Nietzsche, Kierkegaard, e aliado a este, Dostoiévski, e especialmente Sartre, filósofo francês, ele disse assim: o desejo é uma conduta de enfeitiçamento. Nós somos enfeitiçados, são os caminhos. E a pergunta que eu faço: será que eu não estou no meio destes caminhos, simplesmente tocados, ritmados pelos desejos do seu coração? Os caminhos, os descaminhos e o caminho. Os caminhos são os desejos do coração e seus devaneios. Segunda coisa, os descaminhos são as escolhas do coração e suas falhas, seus erros, seus equívocos. Provérbios reforça: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. No afã, na insistência de encontrar caminhos, nós acabamos por desfrutar, elaborar e criar descaminhos. Esses descaminhos são os desvios, os extravios que acontecem no coração humano. Geralmente eles são resultantes ou resultados das minhas próprias escolhas. E nesse sentido de descaminho, algumas verdades bíblicas gerais. Os descaminhos são caminhos que parecem certos, diz Provérbios, mas não são. E o primeiro descaminho que eu destaco é o descaminho da felicidade. É aquele tipo de felicidade conquistada a todo custo e a qualquer preço. O que as pessoas geralmente dizem, proferem, verbalizam é: o que interessa é ser feliz. E se você busca a sua felicidade, tudo se justifica. O que importa é a sua e a minha felicidade. Nada há de ilícito, nada há de equivocado, nada há de errado, se o fim supremo desses caminhos for a felicidade pessoal, subjetiva e íntima. Nesse sentido, a felicidade parece ser uma personalidade que não depende de qualquer tipo de crivo ou aprovação moral. Ninguém precisa julgar nada, porque o que me interessa é a felicidade. Ela por si só é suficiente e ela é instrumento de justificativa, inclusive até justificativa dos erros. É um descaminho. A pessoa que faz tudo na vida impensadamente, refletidamente, distante de Deus, a que chama, chamando isso de uma opção pessoal chamada felicidade. Outro descaminho é o descaminho da consciência livre. Aquele tipo de juízo criado a partir de si mesmo. A gente encontra muito as pessoas usarem essas frases. É aquilo que está debaixo da moral de si mesmo e sob a ótica do que importa, que é a sua consciência, se esta é leve e está tranquila. Mas é bom e conveniente lembrar que a sua e a minha consciência por si só, elas não têm qualquer moral sólida. A consciência humana geralmente tem uma moral extremamente sem regras, sem limites, sem qualquer tipo de balizamento, padrões, parâmetros. Ela é solta, ela é responsável por si mesma, é muito mais fruto de uma axiologia íntima e subjetiva, onde a pessoa diz assim: eu não acho que isso está errado, porque a minha consciência não me acusa. Como se a sua consciência fosse suficiente para dizer que você está certo ou errado. Ainda que ela possa ser um instrumento para tal, essa consciência só é funcional quando ela se submete aos princípios de Deus. Senão, é só uma mera consciência, muitas vezes nem moral é amoral. É contra qualquer tipo de moral. Não diz respeito à moralidade.
é o descaminho da consciência livre. Há outro descaminho perigoso, o descaminho da inconsequência. Aquele tipo de caminho onde as opções não são estudadas meticulosamente, responsavelmente. Nós não as estudamos graficamente, ou seja, nós sabemos onde ela começa, mas não temos a mínima noção de onde ou aonde ela vai terminar. É o descaminho da inconsequência. A pessoa não mede aquilo que ela está plantando, porque acredita iludidamente que vai colher aquilo que ela imagina. É tipo fazer sem eira nem beira. Há também o descaminho da facilidade, onde a principal preocupação é o sucesso, a realização pelas trilhas da rapidez, agilidade e facilidade. Quanto mais simples e mais fácil, melhor é. Interessante observar que, quando a gente trata de realização, de felicidade, de sucesso, nós não temos muita simpatia por aqueles caminhos que são difíceis, íngremes, trabalhosos. Nós gostamos de uma felicidade imediata, daquela que você, tipo aquelas maquininhas de bolinha, você põe a ficha, roda a maquininha e já sai a bolinha na sua mão. É esse tipo de felicidade, realização que muitos procuram. Desses caminhos, ninguém e nada é levado em consideração. Usa-se a desonestidade, usa-se a mentira, a imoralidade, a ausência de honra. Não há qualquer tipo de incômodo, não há qualquer respeito e acatamento de leis, seja pela própria lei em si, seja pelo próximo, ou pelos benefícios que elas são capazes de gerar. O que importa é a minha realização. E quanto mais rápido e mais fácil, melhor. Mas o último desse caminho é o descaminho da perdição, a que chamo labirinto. É quando existe uma verdadeira confusão, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem. É a indefinição do próprio caminho. É tipo, deixa a vida me levar. Do pagodinho lá, o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem caminho. Me empurrou para lá, eu vou, me empurrou para cá, eu vou, se eu cair eu levanto, se eu levantar eu ando de novo, e assim vai. É quando a pessoa está completamente subdividida, é quando ela é dúbia, é quando ela muda a lá camaleão, de acordo com o ambiente que está inserido. Todos esses caminhos dificilmente levam a Deus. Na prática, este é o ser sem caminho. Tem lá o sem floresta, não tem? Pois tem também o sem caminho. Sem saber aonde quer chegar, sem saber aonde vai dar, é o caminho do que vive e está perdido. Mas o texto é bem claro. O fim desses caminhos é o pior possível. São caminhos de morte. E esta morte não é simplesmente a morte em si, é tudo aquilo que você pode imaginar em termos de ruína. É a sinalização do fim de todos os prazeres, de todas as realizações, de todos os empreendimentos, tudo aquilo que de fato constrói, realiza e até reconstrói a vida, se transformam em desperdício de tempo, em desperdício de investimento. Me faz lembrar de Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos e retiveram parte do preço da propriedade que venderam. Ao início, no pensamento deles, talvez a proposta seria de se dar bem, mas eles acabaram terminando muito mal. Eu idealizo um caminho pensando que eu vou me dar bem e acabo me dando muito mal. São os descaminhos, e esses descaminhos são as escolhas do coração e suas falhas. Mas nós temos, pela graça de Deus, o caminho. O caminho é a direção para o coração e suas carências. Os caminhos, os descaminhos e o caminho. Aí eu faço uso do Salmo 25,
nos versos que nós lemos. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Veja a primeira particularidade deste caminho. É que de fato este caminho, ele não nos pertence. Aliás, ele não pertence a ninguém, exceto ao próprio Deus. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Se o Senhor não me mostrar, eu não consigo visualizá-los. Este caminho pertence especialmente ao próprio Deus. Este caminho precisa da indicação, da amostra do próprio Deus. É um caminho que precisa ser ensinado, para depois ser aprendido, porque ninguém sabe. Só é possível saber a partir do próprio Deus. Por isso, o seu caminho e o meu caminho começam no próprio Deus. Não há como começar o caminho sem a própria presença de Deus e a decisão do coração em me submeter à sua direção. No verso 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, a minha esperança, e ela está em ti o tempo todo. A segunda particularidade é que este caminho é funcional. Segundo o texto, ele é um caminho que nos diz como devemos caminhar. Guia-me com a tua verdade. Não é um caminho feito de qualquer jeito. As pegadas já estão comedidas, decididas pelo próprio Deus, para que o desfecho delas seja sempre a sua alegria, a minha alegria, uma bênção para você, uma bênção para mim. Ele é um caminho que diz como devemos caminhar, mas também nos diz para onde devemos caminhar. Nós somos caminhados pela verdade. A verdade compõe as margens desse caminho. A verdade são os paralelepípedos desse chão. Difícil de pisar, difícil de caminhar. É dentro deste caminho que vamos descobrindo que não sabemos tudo. Não existe da parte de Deus uma placa dizendo este é o caminho, tão somente. Apenas Ele nos diz acerca do suficiente para cada passo. Daí surge a necessidade de que você e eu sejamos ensinados continuamente. Continuamente. O pessoal brinca muito com os mineiros, quando vão pegar assim, alguma informação de endereço, porque o mineiro do interior especialmente tem uma conversa mole, né? E a informação vai assim com bastante detalhes. E se você decorda para a imaginação do mineiro, ele faz com você assim umas 30 bifurcações, no final das contas você não sabe nem para que lado mais você vai. É tanta vira para lá, vira para cá, tem uma subidinha, tem uma casinha rosa, tem uma casa amarela, uma luz vermelha, tem isso, tem luz vermelha não, esquece a luz vermelha. Falei sem querer, apaga aí do meu sermão, depois você deleta aí na hora que for refazer a minha mensagem. Mas é assim, o caminho de Deus ele é cheio de detalhes, é minucioso, não se aprende apenas no começo, você precisa dele para cada dia, para cada passo do seu caminhar. Mas este caminho é uma bênção, porque ele nos livra de qualquer tipo de perdição. Porque este de fato é o caminho certo. É o caminho que vai nos aperfeiçoando por meio da sua própria direção. Porque a sua direção não perde o seu objetivo. Cada dia que passa eu estou mais perto, mais próximo, seguramente, de Deus. Este caminho me livra de todo tipo de erro, de percurso, de rumo, de direção. Este caminho nos leva, enquanto nos deixamos levar, para chegar ao objetivo que é o maior deles, o mais grandioso e o principal da vida, o próprio Deus. Quando o salmista e muitos outros dizem que o caminho de Deus é a verdade, ou que o próprio Jesus se apresenta como sendo a verdade, isso acontece exatamente nesse processo de caminhar, porque caminhamos com o próprio Deus, que é a grande verdade da nossa existência. E quando eu caminho com Deus,
por meio dessa verdade, eu vou me conscientizando daquilo que Ele é. O salmista diz: pois Tu és o meu Deus. Quando eu caminho ao Teu lado, no caminho do Senhor, quando eu sigo a Tua direção, eu vou descobrindo que Tu és o meu Deus. E essa consciência é fundamental para a sua vida e para a minha vida, porque ninguém pode viver sem ter a consciência de que Deus, o Senhor, é o seu Deus. Senão, você vai terminar nos caminhos ou em descaminhos. Ele é o Salvador, diz o salmista, pois que a alma precisa de salvação em suas prováveis perdições. Ele é o único em quem podemos nos refugiar e confiar, e Ele que dá sentido a todas as nossas esperanças. É este o caminho do viver. O caminho do viver em Deus é o caminho da própria vida, que é cheio do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Jesus disse aos seus discípulos em João 14: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas aí de repente, levanta Tomé e pergunta assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus vai dizer carinhosamente: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você manipular um pouco o texto, você vai entender que Jesus está dizendo que ninguém vem, porque de fato tem que ir até Jesus. Ninguém vem a mim. Se você quiser vir, tem que ser primeiro a mim. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que te leva ao Pai. É o que ele está dizendo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por meio de mim, desse caminho. João 14, versos 4 a 6. E dentro dessa mesma perspectiva, Lucas vai endossar o pensamento de Jesus, lá no capítulo 16 de Atos, verso 17, dizendo assim: este é o caminho da salvação. É o caminho que vai nos salvando diariamente, até chegarmos ao nosso grande Salvador. O caminho é o próprio Cristo. Os caminhos, os descaminhos e o caminho. Os caminhos são os desejos do coração e seus devaneios. Os descaminhos são as escolhas do coração e suas falhas. O caminho é a direção para o coração e suas carências. Eu encerro a minha reflexão. Qualquer que seja o caminho do homem, há uma profunda dependência do Senhor. É por isso que o próprio Davi vai dizer que o caminho de Deus é perfeito. Mas essa perfeição do caminho de Deus não está associada a nenhuma beleza física, a nenhuma beleza aparente, mas a uma beleza essencial. A perfeição do caminho não é para Deus, é para você e eu. O caminho é perfeito porque ele é adequado. Ele se encaixa na sua e na minha necessidade como uma vestimenta, é o nosso número. Não há aperto, não há desconforto. O caminho de Deus é perfeito. Aquilo que Deus estabelece para a nossa vida e aquilo que Deus realiza em nossa vida é perfeito, combina com o caráter de Deus. Salmo 18, 30. Aí ele vai dizer mais ainda no Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora uma multiplicidade, algumas opções, mas continua sendo o caminho. Os caminhos do Senhor, na verdade, é o caminho do Senhor. Os caminhos precisam da direção do caminho, enquanto os descaminhos precisam ser ajustados sob a luz do caminho. Se eu e você estamos perdidos nos nossos caminhos, mergulhados e atolados e dominados pelos nossos desejos, nós precisamos da luz do caminho. Se nós estamos nos nossos descaminhos, completamente alienados, perdidos e desorientados, nós precisamos ser ajustados sob a luz do caminho. Os caminhos,
os descaminhos e o caminho. Aonde você está? Aonde eu estou? Aonde nós estamos? Que Deus nos ajude a responder isso com toda sinceridade. Amém.